Olá, pastora Sâmia Talk. Depois de um tempinho afastado, voltei e orando ao Senhor, eu decidi começar a falar de mim. A finalidade não é eu me destacar, é eu mostrar milagre de Deus, da onde Deus me tirou. Amém? Eu vou tentar resumir. Eu sempre brinco com a idade que eu tenho muita história a contar. Sou um dinossauro, verdadeiramente. Fiquem tranquilos, não sou carnívora, sou herbívora. Não vou morder você. Só presta atenção nesse testemunho. Meu pai, chamado Rose Maharaj Talk, minha mãe, Maria de Lourdes Bill Talk, eles se casaram. Meu pai casou com uma descendente de alemã, por isso no sobrenome dela tem, e ele veio da Síria, mais ou menos com 10, 11 anos. O pai dele morreu na Primeira Guerra Mundial e minha avó, também chamada Sâmia, pegou os 2 filhos e veio para o Brasil. Ok. Sabe que os árabes ainda há um hábito mais ou menos constante, não tão rígido como o passado, queria que casasse primo com primo, e, enfim, já reservava a esposa desde a infância e tal. Meu pai não quis casar com uma prima dele e começou a namorar bem a mãe, descendente também de alemão e italiano. É uma mistura, tem coisas mais aí. E Marcela puxou muito o pai, que era alemão. E uma loira muito bonita, de olhos hortênsia, e que, graças a Deus, tanto meu pai como minha mãe morreram em Cristo Jesus. E eles tiveram 4 filhos. Só que, como árabe que meu pai era, e a família dele se intrometendo muito, eles queriam homem, né? Então nasceu o primeiro filho, mulher. Segundo filho, eu, mulher. Terceiro filho, mulher. E o último foi um homem. Infelizmente, tanto a minha irmã mais velha como o meu irmão já faleceram. Hoje restam 2. A minha irmã é a pastora Malu Talque Casarotti, que tem sido uma pessoa maravilhosa, passou muitos perrengues, aflições, perdas, mas continua no ministério. E o ministério dela é cura interior, personalidade restaurada e quebra de maldição. E o meu, eu vou começar a contar. Primeiro, meu nome é Sâmia, em homenagem à minha avó, porque ela chorava tanto pelo fato de ser mulher. Então, Sâmia foi um consolo para ela, tá? Bom, eu nasci perfeita, minhas fotos de bebê, de 1 ano até 2 anos, bonita, morena, cabelo preto e pele bem rosada. Com 2 anos, eu tive um problema e eu tive uma temperatura de 41, 42 graus, entrei em convulsão e minha mãe não sabia lidar com esse momento, chamou o médico demorou e também não avisou minha mãe que eu não podia dormir depois da convulsão. E minha mãe não sabia, deixou eu dormindo. Quando eu acordei, eu tinha tido uma paralisia no lado frontal da face, do lado direito, e a pálpebra do olho direito não abriu mais, chamada aptose. Bom, dos 2 anos
Até 14 anos, praticamente, eu viajava de trem quase todos os dias, de Rio Claro a Campinas, estado de São Paulo, para fazer exercício na época, o maior centro de oftalmologia da América do Sul, Avenida Burnet. Com 11 anos, eu também passei por uma primeira cirurgia de apendicite e depois, com 14 anos, começaram as cirurgias no olho direito. E eu não vou entrar em detalhes para vocês de cada evento que eu passei em cada cirurgia. Uma delas, eu precisei ficar internada 30 dias com os olhos tampados, por causa que eles tinham errado na cirurgia, romperam os pontos e minha vista tinha virado no avesso. Tá? Bom, depois de passar por tudo isso, a vida continuou. Alcancei os 16 anos e eu fui operada, então, em São Paulo, por um outro médico, um cirurgião plástico, famoso na época. Eu vou evitar de falar nomes. Eu não sei qual é o comprometimento disso em online. E com 16 anos foi a primeira vez que meu olho abriu. Bom, vou fazer um parênteses aqui. Com tudo isso, até 16 anos, eu vou falar para vocês, eu nunca repeti de ano, nunca. Eu estudei piano dos 5 anos até os 18. 2 anos eu interrompi para estudar sanfona, mas voltei para o piano. E como eu falei para vocês, e também namorado, eu namorava. É uma coisa assim que, graças a Deus, eu nunca tive assim esse complexo de não namorar tal. Apenas eu usava óculos escuros para esconder um pouco o defeito dos olhos. E, como eu falei, 16 anos abriu o olho direito, mas não abriu totalmente. Mas deu para quebrar o galho. Tá? E eu continuei. Com 18 anos eu entrei na universidade, naquele tempo era faculdade de filosofia, fiz o curso História Natural, que em 1970 ele foi extinto, porque ele tinha um currículo de geologia e biologia. Era uma carga horária muito forte, e aí o governo procurou separar esses cursos. Eu fiz a universidade e me formei em História Natural, comecei a dar aula, fui selecionada para fazer o doutorado já, passei por uma banca, comecei a fazer o primeiro curso de pós-graduação, de mestrado em bioquímica, na USP, e fazia doutorado, dava aula em Santa Gertrudes, dava aula em Piracicaba. E tinha um cursinho pré-vestibular chamado Positivo, junto com alguns sócios. E durante esse tempo eu tive um namorado, que a gente ficou noivo, era quase 7 anos de namoro, e ele me deu um golpe. Ele, além de roubar, ele tentou roubar o meu carro e roubou minhas emoções. E eu tive um choque muito forte com esse término de noivado. E eu tinha colocado ele para fazer o curso, eu tinha sustentado ele, eu estudava com ele, enfim. E ele roubou o cursinho também. E terminamos esse namoro e aí começou. Na palavra, naquela época, não se usava, mas na realidade eu comecei a entrar num processo de depressão. Bom, com 26 anos, eu fiz o meu doutorado, defendi o meu doutorado. Com 27 anos, eu comecei a dar aula em Presidente Prudente. Mas, antes disso, com 24 anos,
naquele auge de depressão, eu passei por uma cirurgia com aquele mesmo médico dos 16 anos, só que agora no Albert Einstein, uma cirurgia assim traumatizante. Quando eu saí do hospital, me confundiram com vítima do Joelma, prédio que pegou fogo em São Paulo, etc. Bom, aí foi, com 27 anos, eu comecei a dar aula lá na Faculdade de Filosofia de Presidente Prudente e, num processo inicial de depressão muito grande, e minha mãe desesperada, o que fazer comigo, né? E aí ela, que era muito católica, catolicismo profundo, eu cresci num asilo São Vicente, junto com a minha mãe, que deu aula há 28 anos para internos ali. E a gente viveu o tempo todo com esse catolicismo bem profundo, de frequentar, etc, etc. Mas quando eu comecei com essa depressão, eu comecei a procurar socorro com os padres. Mas na época, hoje eu vejo que alguns até têm condição, mas na época não. Ah, você tem que confessar, era o remédio que eles davam, mas isso eu falava, mas eu já confessei e não resolvia. E eu sei que minha mãe começou a se desviar por uma linha espírita, e eu não queria, mas eu também não sabia o que eu queria, tá? Aí eu fiz um curso com um padre em Campinas sobre batismo do Espírito Santo. E aí isso suscitou uma busca, principalmente da minha mãe. O que era esse batismo do Espírito Santo? E ela queria. E através dessa ansiedade, dessa busca da minha mãe, nós somos juntos para essa busca, e até que eu me converti, aceitei Jesus como seu único, como meu único Salvador e Senhor da minha vida. E aí começou, gente. Foi uma grande transformação na minha vida. Não foi pequena, foi muito grande a transformação da minha vida, dos meus irmãos e dos meus pais. No próximo vídeo eu continuo falando. Deus abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre você.